Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito bom dia. Meu nome é Johnny Pinheiro e esse é mais um Conhecendo a Bíblia. Conhecendo a Bíblia dessa semana, eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. Vou te dar 10 segundos para responder porque é muito fácil. Quantos de cada animal Noé levou para a arca? Quantos machos e quantas fêmeas? Eu digo que é fácil porque a gente estuda isso aí nas classes de estudo das igrejas evangélicas e até mesmo na católica. Eu aprendi na catequese em Ribeirão do Pinhal lá, quando eu era criança. Também passa em filme, desenho, sempre cito ali a quantia, né? Você já deve ter até respondido. Passou os 10 segundos, vamos lá? Se você respondeu dois, um macho e uma fêmea, eu lamento dizer, mas está errado. Como assim está errado, Johnny? A gente aprende isso o tempo todo, estuda e vê falar em filme, desenho, verdade. Mas olha o que diz a Bíblia. Eu vou ler Gênesis 7 no capítulo do verso 2. Diz assim: de todo animal limpo ou puro, eu quero que você grave essa palavra, puro, ou algumas versões como essa aqui diz limpo. Depois eu vou estudar sobre essa palavra. Então de todo animal limpo ou puro tomarás para ti 7 e 7. 7 macho e 7 fêmea. Mas dos animais que não são limpos ou impuros, conforme algumas versões, 2, o macho e a fêmea. E agora? É a Bíblia dizendo, não sou eu que estou dizendo. A gente precisa entender o seguinte: no capítulo 6, Deus dá a informação para Noé que ele leve um macho e uma fêmea. Mas a gente tem que entender que a Bíblia é estudada texto e contexto, texto e mais texto. Então Deus complementa a informação logo em seguida no capítulo 7, onde ele então diz para Noé levar 7 puro, ou 7 limpo, e um impuro, e e um casal impuro ou não limpo. É citado aqui. Agora vamos à pergunta-chave aí para a gente entender esses textos, né? Primeiro eu quero falar para você sobre a palavra. A palavra aqui citada como limpo ou puro é a palavra taor. No dicionário do hebraico, eu vou ler para você a melhor interpretação que eu achei para essa palavra. E diz assim, ó: esta palavra é usada 90 vezes no Antigo Testamento, principalmente para distinguir coisas que eram culturalmente puras, passíveis de serem usadas ou de tomarem parte nos rituais religiosos. Ainda continua para nós a pergunta, né? O que é puro, o que é impuro? Por que Deus fala dessa forma para Noé? Pede para Noé separar 7 puro e um impuro. Levíticos 11 apresenta uma relação de animais que Deus considera puro e impuro. E Deus diz: dos animais puros comereis, dos impuros nem tocareis, nem comereis e nem tocareis. Há vários textos no Antigo Testamento que falam para você nem tocar naquilo que é impuro. Eu não vou conseguir ler Levíticos 11, eu quero que você leia, eu vou colocar depois no comentário alguns textos para você poder pesquisar sobre ele, mas tem uma relação ali. Eu quero citar apenas um, que é muito comum usado na nossa região, que é o porco. O porco é colocado ali na lista dos Levíticos 11 como um animal impuro. Quando você vai para o Novo Testamento e Jesus chega na cidade de Gadara, onde ele encontra o gadareno, né? É a referência aí ao morador da cidade de Gadara, que nem nome ele tem. E ele está ali endemoniado e os demônios se apresentam como sendo da legião, uma legião, né? Algumas versões, algumas traduções diz legiões, sendo mais de uma legião. Eles pedem para que Jesus, ao expulsar eles do Gadareno, deixe eles entrar nos porcos. Por quê? Porque lá naquela região de Gadara, na Decápolis, as 10 cidades pagãs, o porco era tido como um animal puro para ser usado em rituais aos deuses pagãos. Aqui em Levíticos 11, Deus cita o porco como animal impuro. Assim como um peixe sem escama, o camarão, tem relação ali de vários animais considerados impuros. Eu peguei só como exemplo o porco. Então, por que Deus, ainda vou insistir na pergunta, por que Deus fala para levar 7 puro e um impuro? Eu quero te lembrar que antes da Arca de Noé não há relato de que o homem tenha comido carne. Não há, para dizer bem sério para você, bem francamente para você, não há nem relato de que existisse animal carnívoro. Tanto que aqui, um pouco antes do 7:2, no Gênesis 6:21, Deus diz assim para Noé: e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Para eles quem? Para os animais.
Então, também em Gênesis 1, 29 e 30, eu quero que você grave também, depois eu vou destacar ele também, Deus dá a relação do que seria a alimentação do homem e do que seria a alimentação dos animais. Então, assim, reforço, não há relato de que existisse nem animal carnívoro ali. Deus pede para Noé levar alimento para ele e para os animais. Então, nenhum animal comeu carne dentro da arca. Noé também não comeu carne dentro da arca. Muito embora os rituais já existissem, porque Noé, quando desce da arca, ele faz ali um sacrifício, ele sacrifica um animal para oferecer para o Senhor. É citado ali. Antes dele descer até da arca, na verdade, né? Mas não há informação nenhuma de que ele tenha comido animais. Tanto que, em Gênesis 9, quando Deus diz para ele descer da arca, o 9 diz assim, ó, eu vou ler o 1, o 2 e acho que o 3. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhe, frutificai e multiplicai e enchei a terra. E no 2 diz assim, ó, e será vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Algumas versões diz assim, colocarei inimizade entre vocês e os animais. Aqui nessa versão diz, e será o seu temor. Ou seja, os animais vão passar a ter medo do ser humano. Por quê? Porque logo em seguida Deus vai dar orientação para Noé de que agora ele se alimente dos animais. Quer ver? 9:3. Gênesis 9:3. Deus diz assim: tudo quanto se move, que é vivente, eu fui pesquisar essa palavra vivente também, e ela faz uma aplicação realmente a animais, será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. Então Deus assim, agora diz para Noé, eu vou fazer a versão Johnny Pinheiro, corrigida e atualizada, né? Como diz um pastor aqui de Curitiba. É como se Deus dissesse para Noé o seguinte, Noé, eu destruí tudo sobre a terra, não tem mais nada para você comer, então agora você vai comer os animais. Imagina Noé, amigo dos animais, cuidou dos animais, colocou-lhe dentro da arca, teve que criar, alimentar esses animais e agora Noé desce e Deus fala para ele comer os animais. Você consegue imaginar isso? Eu não vejo Noé com felicidade tendo que comer esses animais. Agora vamos fazer uma lógica da coisa aqui. Se Deus pediu para Noé levar um par de animal impuro, vamos considerar então que ele levou um casalzinho de porquinho. Se Noé descesse da arca e comesse esse porquinho, o que ia acontecer? Não ia existir mais porco sobre a terra. Então Deus pede para Noé levar 7 puro e 1 impuro. O 1 impuro era para conservar a espécie. Deus sabe que Noé não comeria do porquinho, porque senão acabaria com o porquinho. Não tinha tempo para a gestação do porquinho. Uma gestação de um porco é algo em torno de 120 a caso de 140 dias. E Noé ficou aproximadamente 150 dias dentro da arca. Talvez você vai me falar assim, mas dava tempo do porquinho ter uma gestação. A gente tem que entender o seguinte também, há estudiosos que dizem que Noé não pode ter levado os animais adultos dentro da arca. Imagina Noé levando girafa, hipopótamo, elefante, tudo adulto. Não precisava levar adulto. Ele pode ter levado animais filhotes. Então, Noé sabe, Deus sabia, na verdade, que Noé não ia comer os porquinhos. E por isso Deus pede para Noé levar 7. Porque aqui ele já dá a informação que Noé agora você vai comer dos animais. Mas quais? Os puros. O impuro era para conservar a espécie. Mas, querido, deixa eu comentar com você o que eu entendo desse texto aqui. Isso é mais uma punição, na verdade, para o ser humano. Quando Adão e Eva pecou, Deus dá uma sentença para cada um. Para a cobra, que representa Satanás, ele diz uma coisa. Para Eva, ele diz uma coisa. E para Adão, ele diz assim, por sua culpa será maldita a natureza. Então os animais aqui estão pagando por um pecado que eles não cometeram. Era uma forma de Deus mostrar para o ser humano a consequência do pecado dele sobre a terra. Logo quando Adão pecou, foi sacrificado um cordeiro. Aquele cordeiro apontava para Jesus. Isso é tema para um outro estudo mais aprofundado sobre o santuário. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas o primeiro animal foi sacrificado ali, para que o ser humano entendesse que por sua culpa, Adão, pela nossa culpa, pelos nossos pecados, a terra padece e os seres da terra também padecem. Então ali, para Noé comer os animais foi mais uma punição. Eu entendo que isso não era para os homens continuar comendo carne.
Tão logo Deus restaurasse a terra e a terra voltasse a dar o seu alimento, era para o homem continuar comendo o alimento vegetal e deixar os animais viverem. Eu penso que os animais não existiam carnívoros ali e eles passaram a existir agora porque uma espécie de plano B, uma adaptação tanto do ser humano quanto do animal. Ficou muita podridão sobre a terra, ficou resto de corpo humano, resto de animais sobre a terra. Alguém precisava limpar essa sujeira toda. E eu penso que foi aí que começou aí o urubu a comer carne, a águia a comer carne. Eu penso que eles não comiam nada disso antes. Então está mais para uma adaptação, uma punição para a própria natureza, uma punição para o próprio homem, para que o homem entendesse a consequência do pecado. Não era para a gente continuar comendo carne. Eu penso assim. Era para a gente voltar à dieta natural que Deus nos deu, que era vegetariana. Eu quero encerrar essa mensagem comentando uma coisa com você. Uma coisa que me fez, na época, ficar 6 anos sem comer carne. Infelizmente, eu acabei voltando a comer carne. Me arrependo um pouco. Dentro das palestras que eu assisti, dentro de tudo que eu passei a entender, o que mais me chamou a atenção foi uma palestra que eu vi, onde o palestrante que falava sobre o vegetarianismo no mundo, ele dá a afirmação de que toda a área que é usada para produzir alimento animal, o próprio animal, ou a produzir alimento para o animal, eu não sei se você sabe, mas 60% da soja, 60% do milho, isso é usado para produzir ração animal. Eles consomem muita água porque eles estão sendo criados assim de forma absurda. Não é uma forma natural. É geneticamente modificado. Tem muito veneno dentro de um animal. Se toda essa área, ele cita na palestra, se toda essa área fosse usada para produzir alimento natural, daria para sustentar 3 planetas Terra. Ninguém passaria fome. Todo mundo teria alimento sobre a mesa. Essa foi uma das coisas que me fez na época abandonar a carne. Eu fiquei 6 anos sem comer carne. E ele enfatiza o seguinte: mas para que eu tenha um pedaço de bife sobre a mesa. Eu não sei se você tem essa informação, eu posso te colocar o link embaixo nos comentários, vou tentar achar o link e vou colocar. Existe um link europeu que faz a contagem em tempo real de quantas pessoas morrem de fome por dia. Tem vários reloginhos ali em tempo real, mas o que mais me chamou a atenção foi esse. Quantas pessoas morrem de fome por dia? Eu tive a curiosidade de ficar até meia-noite acordado para me ver qual o número fecharia esse reloginho. E para minha surpresa, 34 mil pessoas morrem de fome por dia no mundo. Se você multiplicar por 30, isso dá 1.050.000 pessoas. Se você multiplicar por 12, nós estamos falando algo em torno de 12 milhões de pessoas morrendo de fome no mundo. Isso deveria chocar a mim e a você. Isso deveria fazer a gente mudar um pouquinho o nosso modo de vida. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Eu não sei também o que eu vou fazer com isso daqui para frente. Mas eu queria passar essa mensagem para você. Que você tenha uma boa semana. Que Deus abençoe teu dia.